O transporte dela é uma Havaianas, mas ela exige um cara que tem carro. Ela vive de Bolsa Família, mas exige um cara com salário de no mínimo 10 mil. Ela mora com a mãe numa casa sem reboco, mas exige um cara com casa própria, toda no porcelanato. Ela tem 3 filhos, um de cada pai, mas exige um homem sem filho porque ela não é babá para cuidar de filho dos outros. Ela quer um cara cavalheiro, provedor, mas não é dama, muito menos submissa. Lhes apresento a mulher mediana brasileira. Vivi e terminei meu relacionamento de 8 anos. Como é que tá o mercado? Ó, amiga, se seu ex foi um homem muito bom, lute para ter ele de volta. Volte pro seu ex, porque o mercado está deplorável. Tem homens lisos querendo escorar nas mulheres, tem os homens querendo ser os princesos da relação e só tem 3 opções, fofa. Ou você é corna, ou você é amante, ou solteira. Então, se seu ex não te fez mal, meu amor, volte pro seu ex. A não ser que você queira ser uma das 3 opções. Ele não está triste. Essa é a parte que ninguém esperava. A solidão que a gente imaginava virou outra coisa. Virou rotina, virou silêncio, virou paz. E paz incomoda mais do que tristeza. Tá namorando, tá solteira, casada? Tô solteira. Por que você tá solteira hoje em dia? Ah, tá difícil encontrar o homem pra namorar, né? Por que você acha assim? Os homens não estão chegando? O que é? Os homens chegam, mas os homens não se preocupam mais em serem saudáveis, em fazer o papel de homem. As mulheres têm que chegar, enfim. Estão meio frouxos os homens? Eles estão, eu acho que estão. Caramba, se você pudesse dar uma dica pros caras aí chegar nas mulheres, sabe, cortejar mais, você tem alguma dica que você pode dar? Eu acho que não precisa nem cortejar, mas assim, não esperar a mulher tomar atitude. Acho que tem que ser como um time. Entendi. Entendeu? Você acha que os homens não é mais igual antigamente, né, cara? Não, talvez Mudou a gente deixou os homens, as mulheres deixaram os homens mal acostumados, né? Talvez a gente ficou muito em cima. Você acha que o homem tem que ser o provedor no relacionamento? Ah, eu acho que os dois têm que batalhar juntos, né? Mas faz mais sentido o homem prover também. E o que é ser provedor pra você? Eu acho que não é só em relação a dinheiro, eu acho que prover é prover segurança, fazer a gente se sentir segura, da mesma forma que a gente tem que fazer ele também se sentir seguro do nosso lado. E as contas da casa? As contas da casa, eu acho que, olha, e no meu caso eu trabalho, então eu acho que eu conseguiria dividir as contas da casa. Eu acho que eu não precisaria de um homem para pagar as contas da casa. Pesquisas recentes mostram uma curva estranha. Homens solteiros relatando mais satisfação com a própria vida. Não é a maioria, mas é o suficiente para mudar a conversa. E toda mudança de conversa começa exatamente assim, pequena. Como é ser um homem solteiro, morando sozinho, nos dias dos namorados? Às vezes eu paro e penso e fico me perguntando, será que vale a pena continuar sozinho ou procurar alguém? Às vezes dá aquela vontade de ter uma parceira do lado pra dividir o cansaço do dia, conversar depois do trabalho e não ver a casa tão vazia. Mas vou falar pra vocês, a verdade é que o desespero é o pior conselho que existe. Se você sai procurando alguém só pra suprir uma carência do momento, a chance de você colocar a pessoa errada dentro da sua vida e dentro da sua casa é gigantesca. A vida me ensinou que um relacionamento de verdade não serve pra tampar um buraco ou te salvar do tédio. Ela serve pra somar. Mas para você somar com alguém, a sua própria vida já precisa estar organizada. Você precisa estar com a cabeça no lugar, focado no seu trabalho e construindo o seu próprio futuro com uma boa vida financeira. Não adianta nada você querer cobrar a maturidade de uma outra pessoa se você mesmo não consegue manter a sua pia limpa, as suas contas organizadas e a sua cabeça no lugar. Como é que você quer dividir a vida com uma outra pessoa se a sua própria vida está uma bagunça? Um relacionamento não é um jogo onde você entra para carregar o fardo do outro, e sim para caminhar junto, lado a lado. Estar sozinho hoje para mim não é um castigo, é uma oportunidade que eu tenho para se alinhar antes de colocar alguém no meu espaço. Será que aprendemos a confundir companhia com cura? Será que parte da pressa de não ficar só era na verdade medo? Tem gente que vai discordar disso violentamente. Tem gente que vai ler isso e sentir um nó na garganta. Gente, o que tá acontecendo com os homens de hoje em dia, dessa geração? Não dá pra entender. Sinceramente, tá compensando mais ser sapatão do que arrumar um homem hoje em dia. Homem, de verdade. Tipo, se conhecer uma pessoa que vale a pena. Você tá conversando com a pessoa te dando ali atenção do nada, a pessoa para de responder e puf, some. Nem conclui a conversa, nem dá tchau, nada. Volta 1 mês depois. Como se nada tivesse acontecido. Quando vê você postar um storyzinho,
uma foto saindo, alguma coisa, a pessoa vai comentar seu status, vai te procurar, vai te mandar mensagem. Depois de ter te deixado um mês de vácuo. Eu não respondo. Não respondo. Não fico esperando que eu vá responder, porque eu não vou. Não vou. Aí depois me perguntam, por que você só sai com homens mais velhos? Com o dobro da sua idade? Porque são homens, não são meninos. Nossa geração criou meninos. Não são homens, gente. Não são. Não são. Tá? O cara, quando tá interessado realmente, ele não flerta por tédio. Hoje em dia, os meninos querem flertar por tédio. Aí do nada te dá um vácuo. Aí no mês seguinte, vê você saindo bonitinha. Aí vem te procurar. Eu posso até ter vontade de ficar, mas eu também não. Nem respondo. Nem respondo. Visualiza e ó. Nem ligo. Porque não tem cabimento. Homem que é homem, ele vai atrás. Ele não fica esperando você mandar mensagem, não. Ele dá o seu bom dia. Entendeu? Ele puxa um assunto. Ele se esforça em te ver. Ele não fica lá só olhando seus status, querendo saber da sua vida. E quando convém, manda mensagem, não. Quem quer, vai atrás. Os homens hoje em dia querem que a gente corra atrás. Que a gente proponha tudo. Que a gente pague. Que a gente isso, que a gente... Pô, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá compensando mais ser sapatão hoje em dia. Que a sapatão descobre até onde você mora, manda chocolate no outro dia. Manda chocolate, manda flor, chama pra sair e faz o caralho a 4. Entendeu? E os homens não. Que isso? Que isso? Imagina o apartamento dele às 8 da noite. Luz baixa, prato simples, série tocando, celular longe. Ninguém ali pra perguntar como foi o dia. E mesmo assim ele dorme bem. Com certeza você já ouviu essa frase. Não existem mais homens. O mundo é gay. Ninguém quer mais relacionamento sério. É melhor ficar no ruim que eu já conheço do que ficar solteiro e começar tudo de novo. É sério mesmo que as mulheres acreditam nisso? Eu ouço isso quase todos os dias. E elas acreditam tanto no que falam que se tornam inconscientemente indisponíveis para o amor. Muitas vezes se escondendo por trás de um discurso feminista que não precisam de homem, que não precisam de ninguém. E que elas conseguem passar a vida toda sozinhas. Mas deixa eu te falar, se ela acredita nisso, isso acaba virando uma realidade na vida delas. Olha, entenda. Existe homem sim, sempre vai existir. E existem homens dispostos a ter sim um relacionamento. Ainda digo mais, sempre vai ter um homem procurando aquela mulher. Mas enquanto ela não mudar a forma de pensar, falar e sentir, ela vai continuar indisponível para o amor e sozinha. A gente sempre perguntou por que homens evitam o casamento. Talvez a pergunta certa seja outra, mais desconfortável. O que mudou na vida sozinha que a tornou suportável? Porque até pouco tempo atrás ela não era... Então, mulherada, vocês estão reclamando dos homens, né? Que hoje em dia não tem mais homem e tal, né? Mas eu acho que o que está acontecendo é que os homens estão largando de ser besta, tá? E eu vou mais além, principalmente os de 40 a mais, tá? Que provavelmente já passaram na mão de alguma qual é o adjetivo que eu vou usar? Alguma sem vergonha que quis prejudicar ou que fez algum estrago na vida, tá? E aí o homem aprende. Aí o homem aprende a ser mais frio, o homem aprende a ser mais contido, o homem aprende a não ser, falando português bem claro, o homem aprende a não ser idiota, tá? Mais das mulheres, tá? Porque já aprendeu lá atrás, já foi um cara bom, já foi um cara top das galáxias e, né, o que ele recebeu quando ele foi assim, não foi legal, tá? E aí quando o cara passa a ter uma postura diferente, aí o cara é crucificado, tá? Mas aí que as pessoas acabam dando valor, tá? Eles reclamam, mas acabam dando valor, tá? Mas provavelmente quando você tem um homem assim, já cheio de cicatriz de batalha,
cheio de marcas de batalha que já deixaram, já judiaram, já bagunçaram com a vida dele, aí ele vai mudar a postura. E a partir do momento que ele muda a postura, aí passa a não agradar, tá, a quem não tem boas intenções, tá? Alguém que quer um homem para fazer de capacho. Então é meio que sobre isso, tá? Cada um com a sua maneira de ver, com o seu ponto de vista, mas na grande maioria é isso que acontece, tá? Mulheres zoam com o cara, faz o que quer com o cara, fica pulando de galho em galho, fazendo estrago danado e ainda quer um cara de valor. O cara tem que ser um cara de valor, sabe? Então, e o que elas têm para oferecer? Não estou falando de todos, não estou generalizando, mas que a mulher de valor a gente conhece, a gente sabe, né? Então, essas não vão ficar com esse tipo de conversa e com esse tipo de reclamação. Mas a grande maioria das que reclamam é porque já acabaram-se as opções e não tem mais muita gente para fazer de idiota, né? Então, é isso. Vamos voltar para o apartamento de luz baixa por um segundo, porque essa imagem guarda mais informação do que parece. Não tem nada de cinematográfico nele. Não tem trilha sonora triste. Não tem aquele clichê do homem deprimido cercado de potes de macarrão instantâneo que a cultura pop vendeu pra gente durante décadas. Tem só um homem de 30 e poucos anos, com a vida relativamente organizada, terminando o jantar enquanto assiste alguma coisa qualquer, sem pressa de preencher o silêncio com nada. E é justamente essa ausência de urgência que está incomodando tanta gente. Durante muito tempo, a narrativa social foi simples e direta. Homem sozinho é homem incompleto. A solteirice masculina, na cultura popular, sempre veio carregada de um peso quase cômico. O coitado, o atrapalhado, o que ainda não achou alguém, como se relacionamento fosse o capítulo final obrigatório de qualquer história bem contada. Filmes reforçaram isso, novelas reforçaram isso, até as conversas de família reforçaram isso. E o namoro como tá, virou quase um cumprimento padrão, tão automático quanto perguntar do trabalho. Quando o homem falar assim, posso ir pra sua casa? Pergunta pra ele, tá desabrigado, cão? Sem teto. A maioria dos homens hoje em dia querem enfurnar na casa da mulher. Aí fica lá, aquele lascado, pé rapado, deitado no sofá, esparramado, abre a geladeira, parece um tsunami. Uou! Come o polenguinho, a rosquinha Mabel, a bolacha Nikito, até os danoninhos das crianças, eles devoram tudo. Devora, come tudo. Bando de esfomeado, sem teto, desabrigado. Essa é a realidade dos homens hoje em dia. E ainda usa o seu ar condicionado, a sua energia, vem aqui, nas alturas. E pra finalizar, ainda usa seu shampoo caro, Ah, esqueci, tem muitos aí, que são tudo piabão, calvão. Nem o cabelo te quis. Aí, Matheus e Cauã, dá logo vontade de quê? Namorar? Dia 12 deu errado, foi? O amigo deu mais que errado. Mas esses homens de Natal, do Arena, qual é a sua opinião sobre... Tá faltando homem? Amigo, tá faltando homem. Tá faltando atitude? Não é atitude, é que estão virando pro lado oposto. Não o quê? Estão virando pro lado oposto. Ah, estão indo pra concorrência. Estão indo pra concorrência, cara. Então, quem casou, casou. Quem casou, casou. Então quer dizer que você tá solteira. Ó, que coincidência, eu também tô. E aí, não, mas é uma vibe, eu acho que tem uma química entre a gente, não tem? Amigo. Uma vibe, né, e tal, entendeu? Eu acho que a gente formaria um belo casal, não é verdade? O que você acha? Eu apoio. Apoia? Então, a gente devia dar um selinho pra apoiar mais essa história, não é? Pra fortalecer a amizade? Por trás das câmeras, desliga a câmera! Só que alguma coisa mudou no meio do caminho. Não de um dia para o outro, não com um anúncio dramático. Mudou devagar, do jeito que mudanças culturais reais costumam mudar, através de milhares de pequenas decisões individuais
que somadas criam um padrão novo. E o padrão que está emergindo agora é desconfortável, justamente porque ele quebra um roteiro que a sociedade inteira tinha decorado. Pesquisas de bem-estar em diferentes países vêm mostrando algo que merece atenção, sem exagero e sem sensacionalismo. Parte significativa dos homens solteiros relata níveis de satisfação pessoal mais altos do que se esperava, especialmente quando comparados a décadas anteriores. Não é unanimidade, longe disso. Solidão continua sendo um problema sério e real para muita gente, e seria desonesto fingir que isso desapareceu. Mas existe um recorte específico, um grupo que está aprendendo a habitar a própria vida sem o relacionamento como centro organizador, e esse grupo está crescendo de um jeito que pega analistas sociais de surpresa. Por que isso assusta tanta gente? Pensa comigo. Durante gerações, o casamento e o relacionamento estável funcionaram como uma espécie de prova social de valor masculino. Um homem casado era, na lógica antiga, um homem que conseguiu se estabilizar, conseguiu ser escolhido, conseguiu construir aquilo que supostamente todo adulto deveria construir. Tirar essa peça do tabuleiro não é só uma mudança de hábito, é uma mudança de critério. E quando o critério muda, todo mundo que organizou a vida em torno do critério antigo sente o chão tremer um pouco. Tem uma cena que se repete em consultórios de terapia de casal e em rodas de amigas pelo Brasil inteiro, e talvez você já tenha ouvido uma versão dela. Os homens bons estão todos satisfeitos demais sozinhos, e os disponíveis não valem o esforço. É uma frase que carrega frustração genuína e seria injusto descartá-la como exagero. Mas ela também revela uma virada importante. O homem deixou de sentir a pressa que sentia antes. Ele não está mais correndo contra um relógio social que dizia que depois de certa idade, ficar sozinho era fracasso. E aqui entra uma pergunta que vale mais do que parece à primeira vista. O que exatamente mudou dentro da vida sozinha para ela deixar de ser insuportável e passar a ser, para muitos, suficiente? Parte da resposta está em coisas extremamente práticas, quase banais. A geração atual de homens adultos cresceu numa época em que cozinhar para si mesmo deixou de ser sinal de incompetência e passou a ser conteúdo, hobby, até statement de identidade. Aplicativos de organização pessoal, terapia mais acessível e socialmente aceita, comunidades online de interesses específicos, academias que se tornaram espaços de pertencimento, grupos de hobby que substituem parte da função social que antes só o casamento oferecia. Ele aprendeu, sem perceber totalmente, a construir uma rede de sentido que não depende de uma única pessoa para sustentar. Isso é diferente de evitar intimidade. É importante marcar essa diferença com cuidado, porque é fácil confundir as duas coisas e a confusão gera julgamento desnecessário. Tem uma diferença enorme entre o homem que evita relacionamentos por medo, por ferida não resolvida, por padrão repetitivo de fuga emocional. Esse existe, sempre existiu, e merece outro tipo de conversa, mais delicada. E o homem que simplesmente parou de tratar o relacionamento como item obrigatório de uma lista de tarefas da vida adulta. Pensa na quantidade de homens que você conhece que se casaram não porque sentiam um desejo genuíno e urgente daquela pessoa específica, mas porque já era hora, porque os amigos estavam casando, porque a família perguntava, porque parecia o próximo passo lógico depois de comprar um carro e estabilizar um emprego. Quantos relacionamentos desse tipo você imagina que existiram ao longo da história recente? E quantos deles, olhando de fora, pareciam funcionar, mas por dentro carregavam aquela sensação estranha de estar interpretando um papel que a sociedade escreveu? Agora pensa no oposto. Pensa num homem que decide conscientemente que só vai entrar num relacionamento se ele realmente adicionar alguma coisa à vida que ele já construiu. Não substituir um vazio. Não preencher uma ausência, mas somar a algo que já tem chão. Isso parece, à primeira vista, um padrão mais saudável. E em muitos casos, realmente é. Mas ele também produz um efeito colateral que está gerando desconforto silencioso em conversas de relacionamento hoje. A régua subiu.
O homem que não precisa mais de ninguém para se sentir completo também não vai mais entrar em qualquer relação só porque está na hora. E isso assusta de um jeito que poucas pessoas verbalizam claramente, mas que aparece disfarçado em comentários, em piadas, em desabafos de madrugada. Porque se o homem não precisa mais correr atrás de companhia para validar a própria vida, o jogo inteiro de sedução, conquista e relacionamento muda de regra. A urgência que sustentava boa parte da dinâmica romântica tradicional simplesmente evaporou de um lado da equação. Vale a pena parar aqui um segundo e fazer uma pergunta honesta, sem querer cravar uma resposta definitiva. Será que essa mudança é no fundo mais sobre os homens ou mais sobre o que a sociedade decidiu cobrar deles ao longo dos últimos anos? Porque junto com essa nova autonomia masculina, cresceu também um discurso público de exigência crescente em torno do que um homem deveria oferecer para ser considerado um bom parceiro. Emocionalmente disponível, financeiramente estável, presente, comunicativo, evoluído, mas também ainda firme, ainda decidido, ainda capaz de liderar quando for preciso. Uma lista de expectativas que, somada, é praticamente impossível de cumprir o tempo inteiro por qualquer pessoa. E não é difícil imaginar o raciocínio silencioso que se forma na cabeça de muitos homens depois de alguns ciclos de tentativa e frustração. Se o risco de errar é tão alto, se a régua de exigência é tão alta e se a vida sozinha já está, de fato, confortável, qual é exatamente a urgência? Essa pergunta, dita em voz alta, parece fria, mas ela não nasce de frieza, nasce de cansaço acumulado, de tentativa repetida, de um certo aprendizado defensivo que qualquer ser humano desenvolve depois de se machucar algumas vezes. A diferença é que, historicamente, esse tipo de cansaço emocional era mais associado às mulheres. A famosa exaustão de quem já tentou de tudo. Agora, ele está aparecendo com a mesma intensidade do outro lado também. E isso é, de certa forma, um sinal de que as expectativas em torno de relacionamentos modernos se tornaram pesadas demais para os dois lados, não só para um. Voltando para o apartamento de luz baixa, para o homem terminando o jantar sozinho, sem pressa, sem urgência, sem aquele peso social que existia há uma década. Talvez ele esteja de fato em paz. Talvez ele esteja apenas cansado e tenha aprendido a chamar isso de outro nome. A verdade é que de fora ninguém consegue saber com certeza, nem mesmo ele em muitos dias. O que fica depois que a tela escurece não é uma conclusão fechada. É uma pergunta que continua incomodando de um jeito bom, do tipo que faz você pensar nela mais tarde, enquanto lava a louça ou dirige no trânsito. Será que a gente trocou pressão por escolha ou só aprendeu a disfarçar a pressão de um jeito mais elegante? Se essa reflexão tocou em alguma coisa real para você, conta aqui nos comentários. Sem necessidade de concordar comigo, só de pensar em voz alta junto com a gente, porque é exatamente disso que esse espaço vive. E se você quer continuar essa conversa nas próximas semanas sobre relacionamentos modernos, autoestima e o jeito como a sociedade está mudando por dentro, essa é a hora de se inscrever no canal e deixar seu like. Não como formalidade, mas como um jeito de dizer que esse tipo de papo importa para você também. A gente se vê no próximo vídeo